que você acha da temporada do São Paulo? Porque para muitos ela é frustrante do jeito que a gente saiu das Copas, né? Ao mesmo tempo ela também é digna pela campanha no Brasileiro, que a gente não vinha fazendo uma campanha boa há muito tempo, né? Como é que é para você esse resumo do ano de 2024 aí, de altos e baixos? Acho que se você analisar a temporada do São Paulo quando caiu o Carpini, a gente está muito acima do esperado. Quando você analisa o potencial do São Paulo com Pablo Maia e Alisson, a gente fica com gosto amargo na boca. Quando você analisa a realidade, o São Paulo está onde deveria estar. Você olha para cima da tabela, não tem nenhum time pior que o São Paulo. O Fortaleza. Puta, o trabalho do Fortaleza vem de quase 10 anos. E é sólido, né? É isso, não é tem só... Tem o mesmo técnico, a mesma base. A mesma filosofia, desde o Rogério até o Vojvoda. Então é um trabalho que vem sendo construído há muito tempo. Então, quando você olha para cima da tabela, eu não vejo o São Paulo melhor do que nenhum time por tudo isso que a gente está falando. Foi um planejamento melhor do que vinha sendo feito em outras temporadas, mas a gente perdeu peças importantes, a gente trocou treinador no meio da temporada. Eu acho que em termos de Campeonato Brasileiro, bem. A Libertadores, para mim, foi um dos jogos mais tristes dos últimos anos pela aquela montanha-russa de emoções, porque era pra gente sair eliminado do primeiro tempo do jogo do Botafogo. E aí foram deixando a gente sonhar até o último minuto. Então, talvez por isso o torcedor olhe e fala, putz, a gente foi mal. Porque não foi. Então, a verdade, assim, é que eu tô mais confuso que o calendário do ano que vem, porque às vezes eu acho que a gente tá muito bem, às vezes eu acho que a gente poderia estar melhor, porque tem muitos fatores que a gente precisa pôr na conta pra analisar o ano do São Paulo. E só em cima dessa análise também, Caio, quando a gente fala dessa temporada atual do São Paulo, projetando o próximo ano, muita gente atribui tanto o bem quanto o mal ao Zubeldia, que é um tema que é chato pra caramba falar de técnico sempre, mas acaba sendo bastante pertinente não só na internet como na arquibancada, tendo reações distintas. Você tá em todos os jogos aí de São Paulo praticamente, pode afirmar isso, que o torcedor de estádio, quem vai pro Morumbi, quem vai pra o Brinco de Ouro, pro Mané Garrincha, apoia muito o Zubeldia, gosta do cara, aplaude o cara quando ele é anunciado, ovaciona o cara quando ganha. Na internet, que você vive esse extremo também, no Twitter e tudo mais, a gente tem muito mais uma opinião. Parece que na internet nada é bom, né? Exato. Nada é aceitável, mas a gente tem um extremo de crítica. Qual que é o seu termômetro com o Zubeldia para essa sequência? E, cara, como é que você tá enxergando essa movimentação, tanto da crítica quanto do estádio com o técnico do São Paulo? Cara, eu sabia que a gente ia tocar nesse assunto. Tô aqui passando calor porque eu vim com a camiseta do Zubeldia para mostrar apoio ao Zubeldia. É isso. Eu acho assim, cara, torcedor fala com o coração e nós todos aqui somos torcedores, não sei se poderia falar, né? Acho que todo mundo sabe. Todos aqui somos torcedores, né? E a gente fala também com a emoção, mas a gente... Isso é? Não, eu sou... Não, porque ele torce pro Folha Seca de Iguape. Isso é né? verdade. Folha larga de Iguape. Folha larga. Não, porque tem, né, uma galera Sim. que gosta de esconder, né? A gente tem que falar com a emoção também, mas a gente tá aqui pra falar com a razão. Eu acho que o Zubeldia, ele tem alguns aspectos a melhorar, principalmente quando você falou sobre as Copas. Pra mim, aquele jogo contra o Atlético Mineiro foi um marco pro Zubeldia no São Paulo. Não mexer, morrer com substituição, o time não vinha jogando bem, o time não respondeu. Então, esses 4 jogos de Copa, eles fizeram a gente refletir sobre algumas coisas do Zubeldia. Mas quando você olha os resultados, não dá pra você criticar o trabalho do Zubeldia. O São Paulo do ano passado, do Dorival campeão, ia jogar contra o Bahia fora, você achava que ia apanhar. Ia jogar contra o Vitória fora, você tinha... Hoje, o São Paulo é um time consistente. Você entra no jogo achando que dá pra ganhar qualquer que seja o adversário. Mas eu acho que existem alguns aspectos que ele precisa evoluir. A gente precisa ter algumas mudanças táticas, a gente precisa mexer no time um pouco mais rápido. Tem a questão, todo mundo questiona, o Luciano não é meio, o Luciano... E aí, mas quem é? Porque, o Lucas pode jogar pelo meio. Pode, mas o Eric tem correspondido quando tá entrando na lateral. A gente tem laterais que façam essa marcação bem feita para que você consiga deslocar o Lucas e tirar um marcador, porque o Lucas, ele segura um marcador do outro lado. Quando você coloca ele pelo meio, você dá a lateral para os caras apoiarem. A gente tem um lateral que segura esse avanço do lateral. Então, assim...
tem algumas questões que a gente precisa ponderar, mas eu acho que o Zubeldia pode melhorar, como o Caleri pode melhorar, como o Luciano tem que melhorar, como o Lucas tem que melhorar, que o Lucas não teve uma temporada muito boa, Sim. mas eu gosto do trabalho dele. Talvez ele não tenha tido uma temporada dentro do que a gente esperava que ele fosse entregar, né? Depois de um retorno assim que ele ajuda muito o time naquela Copa do Brasil, né? Na reta final, quando ele chega, muda. O segundo jogo contra o Corinthians foi, histórico. Foi todo o Lucas ali, jogando muita coisa, e a gente ficou com uma sensação de, 2024 vai ser o ano do cara, ele vai conduzir o time, e aí tem uma queda. Ele tem participações para gol, bastante, Sim. inclusive, mas eu acho que a nossa expectativa aumentou muito diante a uma primeira mostra do que foi. Aí a gente ficou com o sentimento de querer mais, né, do Lucas. Mas depois que o São Paulo caiu das Copas, ele assumiu esse protagonismo. De novo, né? Diferente do Caleri, que eu amo o Caleri aqui, o Caleri sentiu. O Caleri Muito. ele Sim, sentiu. tá mal. Como torcedor, como jogador, o Lucas, ele pôs a bola embaixo do braço e falou, beleza. Porque ele é parte também do protagonismo da eliminação. E ele vem jogando muito bem. Jogou contra o Vasco muito bem, jogou contra... nem lembro aí todos os jogos Atlético, que a gente... contra o Atlético, ele vem jogando muito bem. Mas você acha que o caso do Caleri não tem... Tem muita gente levantando isso, né? A morte do Esquerdo, por mais que não fossem talvez amigos muito próximos, não sei também qual era o nível de amizade, mas você acha que isso pode ter bagunçado um pouco o Caleri? Porque a gente fica pensando, o que Tentando pode ter entender gerado, né? o porquê, né? Porque assim, o ano dele como um todo não foi um ano brilhante, mas assim, teve um maior agravante nas Copas, e o pós-Copas agora dele tá sendo bizarro, tá sendo assim, Sim. algo que você vê que o cara, assim, de fato tá mal, e você vê que não é o Caleri que a gente tá acostumado. E aí já abre uma discussão que pra mim é válida, né? Dele pegar um banco, de deixar o André, que tá mais pronto, melhor preparado fisicamente e também psicologicamente, quem sabe, pra entrar em campo. Mas, cara, você acha que tem alguma interferência a história do Esquerdo? Só um parêntese. Eu acho que essa história do André é um dos pontos que o Zubeldia precisa melhorar. Porque Sim. ele tem alguns caras, como o Luciano, como o Caleri, o Lucas, que ele deixa pra mexer muito tardiamente, mesmo que eles não estejam jogando bem. Eu acho que esse é um ponto que a gente pode discutir. Acho a questão emocional muito difícil você falar pelo jogador, né? Acho que cada um sente a coisa de um jeito, a gente sabe, todo mundo tem sentimento, todo mundo tem amigo. Eu fiquei impactado com a morte do cara, imagina o cara. Mas eu acho que o Zubeldia, ele deu uma resposta no penúltimo jogo, se eu não me engano, que pra mim, acho que passa mais por isso do que por uma questão psicológica. Ele falou, o Caleri, ele é um jogador que precisa receber a bola dentro da área. E é verdade, o Caleri, ele até um dos gols do Bahia, ele brigou na linha de fundo, roubou a bola. O gol contra o Criciúma, ele que dá assistência, mas ele precisa estar dentro da área. A gente não tem laterais que estão cruzando direito. O Igor Vinícius está numa má fase, não vem jogando muito bem. O Jamal, a gente ainda não sabe o que vai ser dele. O Wellington não estava jogando, o Rafinha, quando entra, ele não passa do meio de campo, então a gente não tem laterais que dão assistência. A gente falou aqui do Luciano, que ele não é um cara que enfia uma bola como o Garro fez agora pro Depay. É isso que falta, talvez, no São Paulo ali. Exato. E o próprio Lucas, que é um cara que carrega a bola, ele carrega para definir. Ele também não é um cara de muita assistência. Servir, então, né? eu acho que o Caleri, ele tá ilhado. E numa má fase. E aí ele passa a jogar fora da área, ele passa a querer Não, buscar mas- o jogo. mas Talvez é característica mesmo Sim, do jogador, O ponto né? de sair da área é que me chama atenção nisso, que o Zubeldia, ele fala, o Caleri tem que receber a bola na área, mas ele continua, não é de agora, não é uma coisa do Zubeldia, o Zubeldia instrui. O Caleri muitas vezes sai, principalmente pelo lado direito. Várias vezes, estou fazendo o jogo lá, principalmente no primeiro tempo, que a gente fica, assim, numa região lá que é o lado direito do ataque, várias vezes você vê o Caleri indo pra lá, e ele fazendo cruzamento. Entendeu? E aí, pô, E aí, como é se que ele você- vai marcar o gol dessa forma? Então, Exato. E aí, se você colocar o André Silva, continua o mesmo problema. Mas o o André André Silva Silva, é ele melhor tem uma- fazendo ele isso. tem uma movimentação melhor. Ele- O André gira joga melhor. melhor fora da área. Sim, Mas muito assim, melhor. talvez Concordo, não fosse concordo. melhor complementar o André com o Caleri? Eu acho. Assim Tipo, saiu o o gol Cal- contra o Botafogo, né? Sim. Caleri, não enche o saco, fica na área, não sai daqui, não sai Eu da ponho um região cara mais central. perto de você. Deixa que alguém vai lá se matar pela bola. Isso. Eu acho até que se você olhar os melhores momentos do Caleri e do Luciano no São Paulo, dos dois é sempre quando
eles têm um parceiro de área. O Caleri e o Luciano funcionaram, os dois centroavantes. O Luciano com o Brenner foi a melhor fase dele no São Paulo. Então os dois funcionam muito bem quando tem um companheiro lá dentro da área. E aí talvez passa por essa discussão que a gente está falando, que a gente pode criar outras alternativas. Por que o São Paulo precisa jogar no 4-2-4 sempre? Porque aí falam 4-2-3, mas o São Paulo joga no 4-2-4 sempre, joga com 2 no meio e 4 atacantes. Por que precisa jogar sempre? Se a gente olhar as características de jogador, o Luiz Gustavo não é um volante que tem essa velocidade toda, apesar de achar que ele tem jogado bem. Sem o Alisson, a gente perde essa movimentação, essa quebra de linhas, e eu acho que o time fica um pouco mais lento. Então, assim, o que a gente pode melhorar quando a gente volta para o assunto técnico, eu acho que é trazer mais soluções que se adequem ao elenco e não adequar o elenco a um esquema, sabe? Eu acho que é o contrário.